Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Entre a Terra e o Céu, né? Hoje, estreando esse novo nome. A gente vai tentar introduzir um novo formato aqui na rádio para que a gente possa interagir mais com você que nos acompanha e também, né, dar uma dinâmica diferente ao programa, mudar um pouquinho do que a gente vem fazendo, mas sem perder a essência da mensagem espírita, da mensagem consoladora que Jesus enviou para nós, né, através do codificador Allan Kardec. Então, fique conosco, que hoje a gente vai conversar sobre o tema saúde e espiritualidade com o Nelson Xavier. Bom dia, Nelson. Bom dia, Fred. Bom dia aos nossos amigos rádio ouvintes, aos nossos amigos internautas. Alegria fazer parte aqui de mais um momento histórico, né? Eu que estive lá no início do Mensagem Espírita e essas mudanças, elas realmente devem acompanhar a mudança que o mundo sofre, né? Então, a gente muda o formato, tentando levar a mensagem espírita de uma forma leve, de uma forma alegre, até você que gosta desse tipo de conteúdo. Eu agradeço ao Fred, ao departamento, à área de comunicação da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, pela oportunidade de estudar, de refletir sobre temas tão importantes, essenciais ao nosso bem-estar, à nossa felicidade. Então, bom dia a todos vocês. Isso mesmo. E antes da gente iniciar o nosso bate-papo, vamos fazer uma breve reflexão. Eu vou passar uma mensagem aqui para que a gente possa ir se sintonizando com a espiritualidade. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós.
estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Bom, Nelson, então a gente vai falar hoje sobre saúde e espiritualidade, que é um tema que sempre nos chega, porque a saúde é uma questão que nos acompanha enquanto espíritos encarnados. Então, chega no momento da vida, a gente vai se ligando cada vez mais com as fases da saúde, porque é natural que o nosso corpo vá se debilitando, né? Quanto mais jovens, a gente enfrenta tudo, né? Seria o problema. Mas, no decorrer do tempo, a gente também tem que ligar cada vez mais à saúde, embora tenha doenças que possam nos acometer a qualquer instante, né, da nossa encarnação. Mas, para a gente iniciar, a saúde e a espiritualidade é algo que toca, né, todos nós. O que a ciência descobriu sobre a matéria e o átomo? Fred, antes de te responder sobre isso, é importante, né, as pessoas entenderem. Nós vamos falar de saúde. Será que você tem interesse em saber sobre a sua saúde, sobre o que você está fazendo, o quanto que impacta o seu bem-estar físico, mental, social e também a ausência de doenças? E será que a espiritualidade, ela influencia em a gente estar bem ou mal, fisicamente falando? Então, é sobre isso. E para a gente entender todos esses dois conceitos, esses conceitos de saúde, de espiritualidade, a gente tem que voltar lá no átomo. Por isso que o Fred veio me perguntar o que a moderna ciência fala sobre a matéria e sobre o átomo. Eu queria falar sobre um autor chamado Greg Braden. Ele tem um livro chamado Matriz Divina. O Greg Braden é um cientista moderno que uniu ciência com espiritualidade. Ele, não só ele, outros pesquisadores mostraram que, desde o nosso passado, na antiguidade, nós acreditávamos que o átomo era a menor partícula, né? Átomo significa indivisível. E, na verdade, chegou-se, na modernidade, ao entendimento que o átomo, né, vamos dizer assim, ele tem quase um espaço vazio dentro dele e tem um núcleo ali que nós podemos dizer que é energia condensada e que não é matéria sólida. Assim, tudo que existe, tudo que você pensar, sua mesa, o celular, o computador, tudo que você imaginar aí, na verdade, ele é feito de energia condensada. A matéria é isso, é energia condensada. E o que existe é vibração e energia. Olha que legal, Fred, porque isso nos aproxima muito no conceito que a doutrina espírita nos dá, dizendo que espírito é a fonte da vida e da forma. Isso nós aprendemos com os espíritos, né? Então, toda a materialidade, ela tem um porquê que se vincula à espiritualidade. Então, em pensar que tudo é vibração e energia, vibração. Sim. Aí você vai falar assim, Fred, mas o que é vibração? Eu poderia perguntar para a pessoa que está nos ouvindo, você já chegou perto de alguém, talvez você já, né, Fred? E diz, nossa, fulano está carregado, nossa, esse ambiente está pesado, né? Você vê que as coisas, as pessoas carregam uma certa energia e a gente, em algum grau, pode sentir essa energia como leve ou como pesada, não é verdade, Fred? Sim, e é muito interessante quando a gente fala de vibração, porque justamente, como você falou, a célula, o átomo, né? Ali tem seus elétrons, né? E ele tem, justamente, ele permanece sempre em movimento, né? Vibração, vibrando, né? E a nossa relação com a vibração vai modificar esses átomos muitas vezes e vai
fazer com que eles mudem de camada, mas aí fica assunto para outro programa, né? Então eu vou me alongar muito, né? E aí, geração principalmente de fótons, né? Quando o elétron muda de camada, gera fótons, que é luz. Então, quanto mais a gente vibra, mais luz a gente produz. Mas não vou entrar nessa questão hoje, mas o que significa dizer que tudo é vibração? Então, Fred, a primeira coisa, eu vou fazer alguns adendos aí nas suas perguntas. É interessante para mostrar como que o espiritismo ele não contradiz a ciência, ele caminha com a ciência, né? E para você ter uma ideia, tem uma fala na Gênesis de Allan Kardec, lá no capítulo 1, que ele diz assim: o espiritismo bem compreendido conduz necessariamente aos mesmos resultados da verdadeira ciência, mostrando o lado moral das questões que a ciência trata apenas materialmente. Olha que coisa fantástica que Kardec diz para a gente. Então, desde 1857, em que Kardec traz a lume o Livro dos Espíritos, ele mostra uma ciência até então desconhecida. E com o passar do tempo, cada vez mais a ciência material se aproxima daquilo que a ciência espírita já apresentava. Então, quando a gente fala que tudo é vibração, a gente pode dizer que o universo, né, inclusive os nossos pensamentos, as nossas emoções, são constituídos de frequências vibracionais. E cada sentimento, ele emite uma onda que repercute no campo energético ao redor. Olha que coisa maluca. Tudo aquilo que eu penso, que eu sinto, me faz vibrar. Eu vibro, emito. E como emissor, eu estou lançando ondas mentais, magnéticas, vibracionais, chame do jeito que quiser, que vão impactar sobre outros corpos. Né? E olha que coisa maluca, porque a mesma medida em que eu emito para outras pessoas, essas pessoas emitem para mim. Então, eu funciono como receptor e como captor. Então, a partir do momento em que existe essa onda energética vibrando ao nosso redor, ela vai fazer com que a gente tenha um impacto físico, e nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. Então, a gente vai entender que tem aquela passagem evangélica, né? A cada um segundo as suas obras, porque as nossas obras também são obras mentais. Então, nós emitimos o que sentimos e atraímos o que vibramos. Aí, Fred, se eu faço uma pergunta dessa, né? Meu amigo, minha amiga ouvinte, meu amigo internauta, minha amiga internauta, que tipo de vibração nós estamos emitindo para esse mundo? De raiva, de rancor, de desespero, de revolta. Olha, eu crio um campo que alimenta outros campos e eu também me alimento desses campos. Então, olha como nós nos tornamos responsáveis por aquilo que pensamos e sentimos. E imagina, materialmente eu vou impactar outros átomos. O átomo, nós já entendemos que ele também vibra, que ele está numa certa vibração, então eu vou vibrar sobre outros átomos, outras moléculas, né? Outros corpos, e da mesma forma vou receber isso, as vibrações. Então, nós nos tornamos extremamente responsáveis e receberemos de acordo com as nossas obras. Sua vida está ruim? Como é que andam os seus pensamentos? Como andam os seus sentimentos? E aí a gente pode caminhar um pouco mais para entender a ideia de espiritualidade e também entender a ideia de saúde que almejamos tanto. Fred, tem um pensamento de Da Vinci que ele fala assim: aqueles que estão enamorados da prática, sem ciência, são como um navegador que entra em um navio sem leme ou bússola e nunca tem certeza para onde está indo. A prática deve ser sempre baseada em um conhecimento sólido de teoria. O que eu estou apresentando para os nossos amigos ouvintes, rádio ouvintes, internautas, é toda uma teoria que a nossa ciência moderna afirma. E é disso que eu queria falar, para mostrar que o nosso pensamento
ele está impactando diretamente sobre as nossas vidas. Sim, tem muita relação, né? E realmente influencia que a gente pensa que o pensamento fica só dentro de nós, é uma coisa muito íntima, mas, na verdade, espiritualmente e vibracionalmente, ele afeta tudo ao nosso redor. Então, é muito importante a gente cuidar disso. Mas aí está falando justamente dessa ciência moderna. Qual foi a principal descoberta de Hans Jenny com a simática? Obrigado, Fred. Então, na verdade, o Hans Jenny, ele é um suíço, né? Foi um pesquisador suíço, e ele demonstrou que vibração cria forma. Olha, nós estamos falando que a gente vibra. E ele afirmou materialmente que vibração é capaz de criar forma. E através de como isso? Ele fez estudos sobre sons e frequências, mostrando que sons e frequências geram figuras geométricas previsíveis da matéria. Isso ele revela que o pensamento, sendo vibração, ele vai modelar a nossa realidade. E é interessante que quando ele apresenta esses estudos para a gente, ele vai mostrando que, imagina, as moléculas, as nossas células, estão recebendo o impacto daquilo que a gente pensa do que aquilo que a gente sente. Porque, segundo ele, pensamento, palavra, o som, vai vibrar. Então, imagina o poder que tem as suas palavras. Quando as pessoas falam assim, ó, palavra tem poder, e tem mesmo. Poder de criar realidade. Tanto é que se você acredita que você está doente, o seu corpo ficará doente. Porque as células vão obedecer um comando que vem de uma vibração através da palavra, ou do pensamento, ou do sentimento, e vai impregnar na matéria. Olha que maluquice que pode acontecer com a gente. Por isso é muito importante a gente fazer esses estudos para entender o que está acontecendo com a gente. E quando a gente pensa sobre isso, nós podemos, sim, ver essa realidade. Quando o Hans Jenny, que ele é considerado o pai da simática, e ele é inventor do tonoscópio, e é através do tonoscópio que ele mede essa vibração, criando a geometria. E para você ter uma ideia, imagina, se pensamentos, palavras, emoções vibram e mudam a célula, eu fico imaginando o tipo de música, Fred, que a gente está permitindo entrar na nossa casa. Ah, Nelson, mas tem a ver? Tem. A música não é só, o som não impregna e muda as moléculas? E imagina nós, quando Chico Xavier psicografava, diz que ele colocava música clássica alto, isso afastava espíritos obsessores. Normalmente, espíritos de baixas vibrações são atraídos para que tipo de música? Em que há desvalorização de alguém, em que se ressalta a sexualidade, em que enaltece a criminalidade. Quantas músicas modernas que nós estamos percebendo que os nossos jovens estão ouvindo, valorizando tudo isso. E imagina, estão impactando, na verdade, o ambiente em que a gente vive. Estão impactando, na verdade, todo o corpo. E isso podendo gerar saúde ou doença. Olha a nossa responsabilidade ao escolher aquilo que estamos ouvindo, aquilo que estamos pensando e aquilo que estamos sentindo, Fred. É muito interessante, né, a gente refletir sobre isso, porque tudo vai nos impactar. Como a gente já falou, justamente dessa ligação do pensamento, da vibração, e aí a gente inclui também as nossas emoções, né? Se isso tudo influencia a matéria ao nosso redor, como isso, então, vai influenciar na nossa saúde? Como, então, a nossa vibração, né, pensamento e emoção influenciam na nossa saúde? Agora esqueço, desculpa. Como nós aprendemos na doutrina espírita que o pensamento é tudo, os espíritos não cansam de repetir isso, principalmente lá em O Livro dos Espíritos, a gente vê que o pensamento é força viva e as emoções são o alimento da alma.
Tem um documentário norte-americano antigo que ele diz assim: se você acha que pode, ou se você acha que não pode, em ambas você tem razão. Significa que nós criamos a nossa realidade, né? A partir do momento em que eu penso, começa a surgir diante de mim aquilo que eu alimento, aquilo que eu dou força. Então, o pensamento vai influenciar, sim. Existe no livro Ação e Reação uma passagem em que o sujeito tem 3 filhas, ele amava as filhas, odiava o filho, que era um inimigo do passado, e ele tinha uma amante e queria se desvencilhar da esposa. Por algum motivo, ele não conseguia se separar dela, não tinha coragem de pedir separação, tinha medo de ficar envergonhado, não me lembro bem o contexto. Mas ele, então, para poder se desvincular daquela situação, ele tramou, Fred, em matar a esposa. Pensou no assassinato. E aí, quando ele sai de casa, ele vai pensando sobre isso. É interessante que, quando ele volta para casa, ele estava coliado a vários espíritos assassinos. E é interessante que André Luiz narra que os benfeitores chamam uma das suas filhas, que estavam dormindo, para que observasse o seu pai. Ele foi fechar a porta do quarto das filhas para que, se elas ouvissem algum barulho, não interferisse ali no assassinato que ele iria cometer e iria simular um suicídio da esposa. E é interessante que, diante da sua cabeça, era como se tivesse uma tela de cinema. E ali passava aquela cena repetidamente dele cometendo um assassinato. E aí, quando os espíritos observam aquela cena, eles tentam interferir. Chamam a filha, que estava fora do corpo, em desdobramento, e fazem ela olhar para o pai. E ela vê aquela tela de cinema em cima da cabeça do pai, ele matando a mãe da garota. Ela, desesperada, começa a gritar: papai, não mate, papai, não mate, papai, não mate. E volta para o corpo. Quando ela volta para o corpo, gritando, a sua mãe acorda e vai ver o que está acontecendo. E ela se depara, então, com o marido com a arma na mão. E ela falou: oh, querido, não há necessidade de você se matar. Ela tinha entendido que o marido pretendia cometer o suicídio e não o assassinato. E ela, então, propõe a ele a separação, e foi a melhor situação possível diante daquela que poderia acontecer. O que vale para a gente ressaltar é que, quando a gente vibra, né, nós estamos emitindo e vamos atrair. A partir do momento em que o indivíduo emitiu as ondas do assassinato, que tipo de espírito se vinculou a ele? O dos assassinos. Então, nós vibramos e criamos uma sintonia mental. E aí, o Braden explica que, na verdade, o pensamento, sendo essa força viva, ela vai gerar a doença à medida em que nós desequilibramos. E quando estamos equilibrados, nós vamos gerar harmonia celular e espiritual. Mas quando a gente está desordenado, como aconteceu no caso que eu contei, nós vamos favorecer o desequilíbrio energético, que vai se manifestar como enfermidade. Por quê? Porque, na verdade, a gente está impactando as células em desequilíbrio. E isso vai fazer com que a gente adoeça. Então, se você quer se curar, é necessário um reajuste vibratório na alma, né? Mesmo que a gente não tenha sintomas nenhum, pode ser que a gente esteja desenvolvendo determinados pensamentos e emoções que vão fazer com que a gente adoeça. Olha que interessante. Existe um estudo que é do Masaru Emoto sobre o experimento com a água, Fred. E ele vem falar para a gente que a oração, grito, briga perto da água, isso, eles pegaram um copo de água e criaram vibrações perto, de oração, de música, de briga, de coisas diversas. E ele, então, levou ao microscópio as moléculas da água. E cada vibração produzia nas moléculas uma forma específica. De amor é lindíssima molécula. Agora, do ódio é terrível. Imagina, nós que somos mais de 60% de água no nosso corpo, imagina se pensamentos equilibrados, emoções equilibradas, músicas que nos levam ao desequilíbrio, vamos dizer assim, conversas que levam ao desequilíbrio, à desarmonia.
como que isso pode estar impactando a nossa saúde, afetando diretamente as nossas células. Então, é de ato de inteligência a gente entender que para manter a saúde, eu tenho que manter bem o meu pensamento. E a espiritualidade vai me ajudar a acessar, né, a essa saúde que eu tanto quero. É isso. Sim, e é importante, né? Porque tudo que a gente pensa, principalmente as emoções que geram justamente esse desequilíbrio, vai gerar uma consequência, mesmo que não seja direta, mas os nossos hormônios, o nosso corpo vai reagir a esse pensamento, a essa emoção. Mesmo que materialmente não aconteça nada, não esteja acontecendo nada diretamente conosco, mas o nosso corpo internamente vai combater nessas emoções em desequilíbrio e isso vai gerar com o tempo, né? Não pode ser hoje, mas com o tempo vai gerar, né? E aí a gente tem diversos problemas, o próprio infarto, né? Muitas vezes é gerado por essas emoções em desequilíbrio constantes, né? Mas antes da gente entrar, né, e falar sobre o que é o alfabeto emocional, sobre o que significa transcender, eu vou fazer um breve intervalo, né, ouvir uma mensagem para também a gente ir refletindo. Não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refulja em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto nem sempre atendes ao coração, agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma, Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo, Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece, Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. Bom, né, retornando, eu só gostaria de continuar, só fazer o convite, né? A gente está estreando hoje Entre a Terra e o Céu aqui no programa de rádio, mas a gente estreou na segunda-feira, né, essa última segunda-feira, dia 6 de outubro, às 20 horas, o nosso programa videocast Entre a Terra e o Céu, onde a gente vai estudar de uma maneira sistematizada, né, em ordem, a Revista Espírita, mas de maneira como um grupo de estudo bem intimista, onde a gente possa conversar, dialogar, tirando dúvidas. Então, fica o convite para você ir lá no nosso canal no YouTube, Ame Barbacena, assistir o primeiro episódio, onde a gente faz uma introdução à Revista Espírita de uma maneira geral, e o convite também no dia 20 de outubro, também numa segunda-feira, o videocast vai ser quinzenal, a gente vai iniciar, de fato, o estudo da Revista Espírita, estudando a introdução da primeira Revista Espírita. Então, fica o convite, dia 20, né? 20 de outubro, às 20 horas, pelo nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Se você também quiser ouvir pelo Instagram, também vai estar passando ao vivo, e também pela Rádio Web Fraternidade, que também está nos apoiando nesse projeto. Então, Nelson, a gente falou, né, no primeiro bloco sobre justamente essa importância da vibração do nosso pensamento na nossa saúde. Quando a gente fala de pensamento equilibrado, normalmente vem na nossa mente a oração, né? Como a oração pode ser vista nesse aspecto da vibração, da saúde, como a gente pode entender? Então, Fred, primeiro, antes de eu até falar da oração, eu queria falar um pouco sobre a questão da espiritualidade. Isso é muito importante,
Porque as pessoas associam a questão da oração, muitas vezes, à religião. E, assim, muito mais do que a religião, e eu vejo uma diferença, eu acho que a nossa busca deveria ser menos pela religião e mais pela espiritualidade. Einstein tem uma frase que diz o seguinte: espiritualidade é a busca pessoal pelo entendimento de respostas às questões sobre a vida, seu significado e as relações com o sagrado e transcendente, que pode não estar relacionada à proposta de uma determinada religião. Olha que coisa interessante. E aí, lá na terceira parte do que é o Espiritismo, chamada Pequena Conferência Espírita ou Diálogo com o Padre, há ali a indagação de qual seria a melhor religião. E aí a gente vai encontrar os dizeres dos Espíritos que a melhor religião é aquela que faz homens de bem. Ou seja, o valor da religião ela não está vinculado ao rótulo, mas os frutos morais que ela produz. Que adianta você se dizer espírita, se você, ou católico, ou evangélico, seja qual for a sua religião, se você continua ainda a cultivar todos os maus hábitos. Então, na verdade, desculpa, Fred, quero fazer a correção. A frase do Einstein é outra. Essa frase aí de espiritualidade é só para a gente entender realmente o que é espiritualidade, que é uma definição teórica. Desculpa, o Einstein diz o seguinte: todas as religiões, todas as artes, todas as ciências são o ramo de uma mesma árvore. Todas essas aspirações visam ao enobrecimento da vida humana, elevando acima da esfera da existência puramente material e conduzindo o indivíduo para a liberdade. Aí sim entra essa definição que a espiritualidade é essa busca pessoal pelo entendimento de respostas. Aí ela cabe muito bem. Então, se qualquer área que vão nos ajudar a enobrecer a nossa vida, a gente vai ver que, no sentido amplo, ela vai impregnar as várias manifestações da atividade humana. A arte, a ciência, a filosofia, a religião. Olha que coisa interessante. E a partir do momento em que eu me torno um ser espiritual, a oração, sim, vai ser o meu viés, o meu vínculo com o ser divino. E a religião ela tem que ter uma função, que é nos conduzir a um estágio melhor. Né? Nós poderíamos usar um pensamento budista, que ele diz o seguinte, que é o Padma Sentiment, que quando a gente toma um remédio, é porque a gente está doente. A partir do momento que a gente está curado, a gente abandona o remédio. E ele fala sobre o budismo assim, que o budismo é igual um barco, né? Ele serve para te levar a outra margem. Ninguém vai ficar morando no barco ou no ônibus. Então, ele seria apenas um meio para te conduzir a um estágio melhor. Por isso que a religião ela tem que te fazer entender a vida sobre outro prisma e te fazer ascender, transcender. Aí eu posso dizer sobre a oração. E aí é o Greg Braden que fala sobre isso, que ele fala que orar não é pedir algo que falta, mas acessar uma realidade já existente através da sintonia entre pensamento, sentimento e emoção. Espiritualmente, a prece sentida em que Jesus exemplifica. Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Está lá em João 11. Então, imagina, Fred, quando eu oro, eu preciso pedir a Deus, será que Deus não sabe o que eu estou precisando? Então, a proposta que o Greg Braden faz, e ele usa isso no livro Efeito Isaías, ele faz um tratado, que seria uma oração antiga, já perdida ao longo dos tempos, achado lá nos manuscritos do Mar Morto. Ele fala que a gente deveria orar agradecendo a Deus como aquele que já obteve o que precisa obter. Então, é diferente quando a gente fala, eu não vou pedir algo porque eu quero ter e Deus precisa saber aquilo que eu preciso, mas, na verdade, eu vou acessar aquilo tudo que Deus disponibilizou para mim. Cara, isso muda tudo a nossa percepção de espiritualidade, porque existe um reino dos céus, como dizia Jesus, que nós podemos acessar através do nosso sentimento, da nossa vontade, do nosso pensamento, da nossa conexão. Mas você lembra que a gente falou que tudo é vibração? Então eu tenho que vibrar na frequência correta
para acessar tudo isso que está à disposição da nossa felicidade. Tem um conto oriental, eu já contei inúmeras vezes no programa, peço licença para contar novamente, quando um samurai ficou sabendo que havia portais de céu e portais do inferno. E ele queria saber qual eram os portais do céu, quais eram os portais do inferno, para ele escolher o do céu. E ele procurou um sábio. E falou ao sábio, olha, eu sou um samurai. Samurais são guerreiros que defendiam o imperador, né? Ele falou assim, eu vim procurar o senhor porque me disseram que o senhor é um sábio. E eu quero saber onde estão os portais do céu, os portais do inferno, para que eu possa escolher os do céu e adentrá-los. E aí o velho sábio olhou para ele e falou, você é um samurai? Você parece um mendigo. Aí o sujeito tirou a espada da bainha para golpear o velho sábio, que olhou com ele e falou, eis aí os portais do inferno. Aí o samurai entendeu a lição e colocou a espada novamente na bainha. E disse o sábio, eis aí os portais do céu. Meu filho, céu e inferno são estados de consciência que você pode acessar a qualquer momento. E isso cabe com a perspectiva que a gente está tentando abordar aqui, Fred, dizendo que a saúde e a doença, elas podem ser alcançadas por nós à medida em que nos alinharmos, nós abrirmos os portais do céu que nós queremos. Mas o problema é que muitas vezes falamos que queremos o céu, mas fazemos questão de viver, entre aspas, aqui no inferno, com pensamentos negativos, com conversas negativas, com vibrações que detonam a nossa saúde física. Como dissemos, né, nesse corpo todo de água que está sendo impregnado por pensamentos desequilibrados. Como querer ter saúde diante disso? Então, nós podemos, sim, acessar a saúde através dos nossos bons pensamentos. Isso mesmo. E a gente está falando de pensamento e vibração, a gente tem as emoções como um condutor, muitas vezes, de tudo isso, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é o alfabeto emocional e qual a sua importância. Essa é uma pesquisa do Dr. Juan Ritz, que ele observou que as emoções e condutas elas influenciam hormônios vitais. E ele diz que conduta S, serenidade, silêncio, sorriso, estimula a serotonina, né, que nos traz o bem-estar. E as condutas R, raiva, rancor, ressentimento, liberam o cortisol, que destrói as células, né? Cortisol é produzido na suprarrenal e ele é responsável, muitas vezes, pelo nosso envelhecimento. Excesso de cortisol deteriora as células, né? E é interessante que talvez você que está nos ouvindo já, às vezes, teve um branco, né? Às vezes, no momento de tensão, esqueceu algo que sabia. É a ação do cortisol. Então, do ponto de vista espiritual, emoções equilibradas são prece em movimento, né? Então, o alfabeto emocional, ele, é lógico que é muito mais longo do que isso, eu só estou abreviando para o nosso entendimento. O Juan Ritz diz que nós precisamos aprender esse alfabeto, liberar, ter mais condutas S, né? Para liberar, estimular a serotonina, que é da alegria, que é do sorriso, que é do bem viver, para a gente, sim, ter saúde. E ele diz que essas são características de longevos. Isso mesmo. É interessante, né, essa questão que Hermann Dufour, também nas suas obras, fala, né, da nossa... Na verdade, ela não chama de analfabetos emocionais, porque a gente não compreende justamente as nossas emoções. A gente nem sabe o que a gente está sentindo. Aí ela puxa um pouco na nossa orelha. Joana de Ângeles também vai fazer na sua obra psicológica muitas reflexões sobre o que você falou das nossas emoções e dessas substâncias que o nosso corpo gera para tratar elas. Então, muito, muito interessante. E como, então, o conceito de saúde se amplia justamente quando a gente vai observar a espiritualidade? Então, Fred, nós vamos entender que saúde ele não é só um equilíbrio físico, né? Mas uma harmonia entre o corpo, a mente e o espírito. A OMS ele define saúde como bem-estar integral, né? Em todas as áreas,
não só apenas a ausência de doença, ela acrescenta sim. Mas o Espiritismo acrescenta que esse equilíbrio, ele nasce da consciência tranquila e do cumprimento do dever moral. Eu estou fazendo questão de apresentar alguns dados que não são espíritas, exatamente para mostrar como que o Espiritismo nos ajuda a entender a vida material. Aquilo que Kardec já trouxe para a gente lá na Gênesis, que eu apresentei. Então, imagina só, quando a gente busca esse equilíbrio de corpo, de mente, de entender que a espiritualidade traz essa saúde integral, nós podemos apresentar algumas pesquisas, porque pesquisas e estudos que documentam a ligação entre a fé e a saúde mostram vários efeitos positivos. Então, pessoas vinculadas, e eu falo vinculadas não é só fisicamente, não, mentalmente, aos atos da fé, da religiosidade, normalmente têm a vida mais longa, apresentam bem-estar geral, têm uma melhor recuperação diante das doenças, têm batimentos mais firmes, têm pressão baixa, têm boa saúde mental, têm menos estresse. E o Centro Médico de Duke, na Universidade de Duke, eles apontaram que pessoas que frequentam serviços religiosos, todas as semanas, têm menor probabilidade de serem internados. E, quando internados, são mais rápidos do hospital. Fred, tem uma coisa que eu ensino para os meus filhos desde quando eles eram pequenos, fazer com que eles repetissem, que para se ter saúde era preciso de 3 procedimentos básicos. E eu ensinava para ele, olha, primeiro, ter bons pensamentos. E para ter bons pensamentos, precisa ter boas leituras, boas conversas, boas relações, ver bons filmes, bons documentários. Tá vendo? É um material que entra. Ter uma boa alimentação era o segundo princípio que eu ensinava para eles. Não tem como. Eu tenho bons pensamentos, mas eu deixo de me alimentar, ou me alimento em excesso, ou exagero no doce, no açúcar, seja no que for, né? Então, tudo isso tem uma repercussão. Tem que ter uma boa alimentação, é equilíbrio. E, por último, eu falava atividade física. Então, se você quer ter uma boa saúde, tenha bons pensamentos. E quando eu falo bons pensamentos, é bom alinhar aqui uma espiritualidade prática, como a gente viu nos benefícios que pode ter uma pessoa vinculada à religiosidade, à espiritualidade. Então, bons pensamentos, boa alimentação e prática de atividade física. O corpo é uma máquina, precisa ser lubrificado, né? E baseado nisso, a gente vai entender todo esse equilíbrio. Por isso que, se eu estou tendo bons pensamentos, né, que vai me ter boas relações, boas condutas, se eu estou cuidando do meu corpo, eu vou ter essa consciência tranquila e vou cumprir o meu dever moral com a vida. E não é o que Kardec falou lá na Gênesis, né? Que ela tem esse desdobramento, a ciência espírita, ela tem esse desdobramento moral que a gente precisa levar para as nossas vidas. Então, toda a nossa conduta está influenciando na nossa saúde, ou na ausência dela, Fred? A gente tem que refletir, né? De como está esses nossos, como você falou, esses 3 eixos, né? Como é que a gente está trabalhando, né? Justamente para a gente preservar a nossa saúde, que é importante, né? Para o nosso corpo, para a nossa vida. E qual que é o papel da espiritualidade na busca de sentido e transcendência? Bom, Fred, a gente tem que entender que a espiritualidade ela desperta no seu desejo de equilíbrio e harmonia. Se eu estou buscando a espiritualidade, e quando eu falo espiritualidade, é diferente de buscar religião, de frequentar um templo religioso e sair de lá igual entrou. Então, a busca pela espiritualidade é essa busca pela transcendência. Ela vai te conduzir além do tempo e do espaço, que você se sente espírito, um ser que existe além da matéria. E aí você começa essa busca do Deus interior, do divino interior. Jesus não falava, o reino dos céus está dentro de vós. E aí vai fazer com que a gente compreenda o sofrimento, vai ter um olhar diferente e vai transformá-lo numa experiência de crescimento. E isso tem todo o significado para a gente conseguir a nossa saúde. É isso, Fred? Isso mesmo. E aí, o que significa transcender no olhar espírita? Eu não vou dizer no olhar espírita, mas no olhar espiritualista, né?
Transcender significa passar de um próximo nível, superando as limitações atuais. É você ir do ponto A para o ponto B, agregando tudo que captou nesse caminho ao seu crescimento. Então, tá vendo? Olha só, você sai do estágio que estava, vai para o outro. Mas, ao longo desse estágio, você chega no segundo ponto diferente. Você agregou valores, ideias, emoções, sentimentos, te fez crescer. Então, dessa forma, ela funciona como uma metamorfose, né? Quem está vinculado à espiritualidade, ele se torna algo melhor, inevitavelmente. Tem uma frase, Fred, eu acho que eu já citei aqui no programa, mas eu peço licença para citar de novo, uma frase que eu ouvi na internet que fala: religião é uma garrafa com rótulo, né? Você tem uma garrafa e tem um rótulo, ali é a religião. Espiritualidade é a coisa dentro dela. As pessoas brigam pelo rótulo, né? Brigam pela garrafa ali em si, mas poucos bebem o seu conteúdo. A partir do momento em que a gente bebe esse conteúdo, aí sim a gente passa por essa metamorfose. Eu acho que eu poderia dizer que é mais ou menos assim. Então, e justamente é importante. E aí, nesse aspecto da espiritualidade, da religião, como a ciência do cérebro confirma os aspectos da fé? Olha, estudo de tomografia, SPECT, mostra que durante a experiência de oração e de meditação, o lóbulo parental esquerdo, que delimita o eu físico, né, o que nos faz, isso é real. Essas são as pesquisas do Dr. Andrew Newberg, um neuroteologista, né, e o Dr. Eugênio Diáconis. Eles perceberam que essa área do cérebro ela reduz a atividade quando você tem essa conexão com o espiritual. Ele percebe o todo. Engraçado, eu estou lendo um livro que é romance, que não é um livro espiritual, né? Que é do Dan Brown. Dan Brown é aquele que escreveu o Código de Da Vinci, é o Desafio Final. E nesse livro ele trata da consciência extracorporal, extralocal. Eles dão um outro termo lá, eu me esqueci aqui no momento. Exatamente entendendo que a consciência não está no corpo. E eu achei fascinante, porque eles fazem referência a várias pesquisas modernas falando sobre essa consciência que está fora do corpo. Fred, você não é esse corpo, eu não sou esse corpo, os nossos amigos radioouvintes, internautas, não são os corpos que habitam. Esse é apenas um receptáculo, um instrumento em que o ser pensante, né, o ser inteligente do universo utiliza. E é lógico que a mente está fora desse corpo. E é por isso que essa mente tem essa capacidade de acessar. Então, quando a gente pega as pesquisas do Andrew Newberg, do Dr. Eugênio Diáconis, na verdade, eles estão falando que existe um ponto no cérebro que é de conexão com o divino, né? Na verdade, é quando a gente se desprende do corpo, e o nosso corpo é preparado para isso, para a gente viver essas experiências espirituais. Olha que coisa maravilhosa! Nós não estamos limitados ao cérebro. E eu tenho esperança que em breve a ciência comprovará isso para todos nós, que nós somos muito mais que esse cérebro, muito mais que esse corpo. Isso mesmo. E a gente já vai caminhando para o encerramento, mas né, nosso tempo vai sempre se esgotando rapidamente. Como a gente pode cultivar a saúde espiritual no cotidiano? Olha, Fred, com práticas muito simples. Não precisa pagar ninguém para fazer, não precisa de um local especial. Mas quando a gente trabalha em nós a gratidão pela vida, o silêncio interior, a oração para acessar, não mais para pedir, a convivência fraterna, entendendo que cada um dá o que tem e que o outro tem um compromisso com a vida dele, mas eu tenho um compromisso com a minha vida. E a minha vida inicia dentro de mim. Por isso me compete vigiar os meus pensamentos. Assim como aprendemos com André Luiz, né? Cada pensamento é uma semente. E cabe a cada um de nós escolher os frutos que nós desejamos colher. Por isso, compete a cada um de nós escolher que tipo de semente nós vamos semear, adubar, regar para ver florescer. Simplesmente isso.
Nelson, eu gostaria de te agradecer muito por ter trazido esse tema para nós, e aí eu te passo a falar para você fazer sua lição final, né, sobre o que o Espiritismo nos traz sobre esse tema. Olha, Fred, nós temos que aprender que nós somos centelhas divinas em aprendizado contínuo. Pensamentos, sentimentos estão mudando não apenas o nosso destino, mas o nosso ambiente espiritual e físico. Por isso, para evoluirmos, a maior experiência é a experiência do amor. É a ciência divina que une a fé e a razão. É a gente aproveitar todo esse manancial que está disponível a todos nós para acessarmos verdadeiramente. E aí a você, que meu amigo, minha amiga que me ouve em casa, né? Que me ouve no trabalho, no ônibus, você que está cozinhando, você que está capinando, você que está cortando o cabelo, seja onde você estiver, fazendo o que você estiver. Tenha certeza, você é filho de Deus, herdeiro de um Pai bondoso, justo, amoroso, que espera apenas um movimento seu para se conectar verdadeiramente a Ele. E aí sim, você encontrar a felicidade que você merece. Muita paz, muita luz, e que Jesus, o nosso mestre incondicional, envolva cada um de nós. Que assim seja. Muito obrigado novamente, Nelson, por essa reflexão. Agradeço também a todos vocês que nos acompanharam, né, nesse primeiro programa Entre a Terra e o Céu aqui na rádio. Então, lembrando que os outros programas da Seara Espírita estão disponíveis no YouTube da Barbacena, se você quiser se inteirar sobre outros temas, mas a gente vai continuar aqui sempre trazendo, né, de uma maneira diferente, a gente vai tentando melhorar a cada programa, e fica o convite para todo sábado de manhã às 9 horas estar conosco, e toda segunda-feira, quinzenalmente, estar também a gente estudando junto às 8 horas da noite. Então, fica um abraço nosso e até o próximo programa, se Deus quiser.